amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre uma alegria poder estar aqui falando a respeito da doutrina espírita e, para isso, nós nos baseamos sempre nas obras de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Muito bem, estamos prontos aqui para o nosso trabalho. Aproveito da oportunidade para saudar os nossos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu caro Milton, como de costume, vamos aqui atender uma solicitação. Nos parece, pelo próprio texto, que é uma senhora, uma mulher que nos encaminhou, que diz o seguinte: fui orientada a frequentar um centro espírita para afastar os maus espíritos que estão me influenciando. Isso resolve mesmo? Belíssima questão apresentada. Bem, aí vários assuntos devem ser abordados. Eu penso que nós podemos aproveitar dessa oportunidade para esclarecer, já que o nosso programa tem um nome, Esclarecimentos Oportunos. Então, pela oportunidade, vamos dizer primeiramente o seguinte: só frequentando um centro espírita nós não resolvemos todos os nossos problemas. Só frequentando não. A frequência ela é importante na medida do nosso interesse para que a gente possa receber algum esclarecimento, alguma informação e ao depois, então, receber também a terapia espírita, que começa com o conhecimento. O Espiritismo é uma doutrina de sabedoria, como diria o nosso saudoso companheiro Natalino do Olivo. É uma doutrina de sabedoria, então entra pelo conhecimento. É preciso, se a pessoa gosta, e depois que frequentar um centro espírita, ela vai passar a ter acesso às outras áreas que disponibilizam o conhecimento da doutrina espírita. Porque essa nossa amiga precisa saber por que os espíritos estão influenciando-a na sua existência. Por quê? De graça nenhum espírito influencia ninguém. Não é verdade? É verdade. Alguma coisa aconteceu e certamente o centro espírita vai cuidar da orientação do espírito, porque ela vai deixar ali o seu endereço, e o centro com certeza terá aqueles mecanismos que nós conhecemos muito bem, e são as chamadas reuniões mediúnicas e que desenvolvem trabalhos dentro de uma terapia consciencial e ajudará o espírito também no seu assunto que tem com essa senhora, com essa jovem, eu não sei. Mas ela vai ter que entrar no mérito também da sua existência, saber quem ela é, o que está fazendo aqui na Terra e outras informações que o Espiritismo esclarece. A gente não pode achar que nós já até abordamos aqui diversas vezes que as coisas nos aconteçam por acaso, né? Não, é por nada, eu fui sorteado, a cegonha me derrubou na casa errada. Essas coisas não existem, né, Milton? Claro que não. Nós temos que estar conscientes, como você falou. Qual é o nosso objetivo? É a primeira coisa que a gente devia pensar. Estou aqui na Terra fazendo o quê? Eu estou a passeio, eu estou a serviço. Né? Tem um objetivo maior de estar encarnado? Por que eu estou nessa família? Por que não é a outra? Por que eu tenho esta condição financeira? Por que não é maior, não é melhor? Enfim, a gente devia fazer certas indagações para começar a entender o objetivo de estarmos encarnados, né? Porque a vida tem um projeto, um grandioso projeto. Não é uma aventura. Ninguém reencarna e passa uma aventura. Não, isso tudo está delineado de acordo com as necessidades. Então, precisamos saber por que os espíritos nos influenciam, ou, se quisermos ser mais corajosos, por que eles nos perseguem,
Porque tem gente que diz, olha, eu sou perseguido, não sei porquê. Procure saber. Você vai encontrar ali a resposta e o indicativo da solução. E isso também vai ajudar bastante. Agora, eu deixei para falar nesse momento sobre essa questão que o trabalho que o Centro Espírita tem não é o de ficar afastando, desligando os espíritos da vida das pessoas, não. O Centro Espírita não tem um mecanismo lá apropriado para afastar os espíritos. Não funciona dessa maneira, não é? Nós precisamos ter uma outra ideia. Até porque os espíritos também têm livre-arbítrio, né? Claro que sim. Então, vamos começar assim. Esta nossa amiga está precisando, primeiramente, estudar a doutrina, conhecer o Espiritismo, mas conhecer nas suas bases fundamentais. Esse é o primeiro ponto. Depois desse conhecimento, e com ele, ela vai conseguir, ela própria, ter uma relação no processo da comunicação com os espíritos que estão envolvendo a sua vida, como eu tenho, você tem, todos têm. Na medida do nosso conhecimento, nós podemos melhorar esse relacionamento com eles. Esse assunto que eu falei agora, relacionamento, já é um dos meios, segundo os quais nós podemos nos livrar das inconveniências espirituais. Sabe, às vezes a gente não tem, numa fase da vida, não tem ideia de como seria melhor, sabemos como pensar, para a gente reunir companhias mais adequadas às nossas necessidades. Allan Kardec, ele escreveu um dia a seguinte frase, eu vou tentar falar do jeitinho que ele escreveu lá, vamos ver se eu consigo. Dize-me quais são os teus pensamentos e dir-te-ei quais são as suas companhias invisíveis. Interessante, né? Ele escreveu isso. Então, o jeito que nós pensamos atrai espíritos, ou não? Porque se eu fizer aqui uma análise dialética da pergunta feita por essa pessoa, dessa pergunta eu tenho que deduzir o seguinte: quem é que está atraindo os espíritos para influenciá-la? Ponto. Resposta espírita, ela. Então ela tem que entender como é que se atrai espíritos. Não existe uma maquininha, uma fórmula. A gente não vai no supermercado comprar um pacotinho de como se deve atrair os espíritos. Você tem algum imã especial para isso, né? Tocar no imã, você falou bem, é uma atração magnética através do pensamento, exercício do pensamento. Parabéns. Então, eu tenho que aprender que a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade é que é a fonte de atração dos espíritos. A qualidade do pensamento. Então, responda o que você, nesse instante. Eu estou falando aqui no microfone, quem não está diante da tela ali não está vendo, mas eu estou diante da câmera e faço a seguinte pergunta: no que você está pensando agora? Esse assunto central seu, essa preocupação, seja lá qual for, é a fonte de atração de um ou mais, ou até milhares de espíritos. E a gente não se dá conta disso. Não se dá conta disso. Pensa que é pensamento, coisinha, fala qualquer coisa. Jesus de Nazaré, quando veio à Terra, procurou desenvolver uma pedagogia de comunicação humana, sugerindo que não falássemos mal de ninguém. Ele trabalhou em cima da maledicência humana. Maledicência porque as pessoas falam mal das outras pessoas. Se as pessoas soubessem quanto mal faz pensar o mal das pessoas, certamente procurariam regrar a maneira de pensar e mais ainda, de se referir aos outros. E a gente não consegue nem cuidar da vida nossa, né? Ficamos preocupados com a vida alheia, né? Só que depois ficamos pendurados nessa situação de má influência dos espíritos. Gostaria muito que os espíritos deixassem de me influenciar, é o que dizem. Então mude a maneira de pensar, é a atração, procure fazer o bem, usar dos recursos da boa orientação de vida, e não é preciso ser espírita, qualquer pessoa que tenha uma boa qualidade de princípios pode perfeitamente pensar e fazer
pensar, falar e fazer o melhor. E você sabe que, lembrando aí, você mencionou Jesus, tem lá aquela passagem de uma delas, lá não me lembro exatamente de qual, mas Jesus dizia sempre no final, depois que ajudava a pessoa, vá e não erres mais. Isso mesmo. Se a gente pensasse nisso, né? Porque às vezes a gente, bom, estou errado, passou e tal. E a gente persiste, né? Persiste, a gente não muda. Nós repetimos muito os nossos equívocos, os nossos desvios e os nossos erros. Equívocos, desvios e erros projetam situações dramáticas até na vida das pessoas. E nós temos que cuidar desse detalhe. Então, fui orientado a frequentar um centro espírita para afastar os espíritos que estão me influenciando. Isso resolve mesmo? É a pergunta dela. A gente poderia começar pela resposta da pergunta, mas nós não fizemos isso de propósito. Não resolve simplesmente frequentar. É preciso participar, se interessar, se motivar, ter realmente um cuidado particular de saber a origem das coisas, porque quem são os espíritos, o que eles fazem ali. Essa pessoa vai se surpreender quando souber que os espíritos são muito mais conhecidos dela do que ela pressupõe. Na maioria das vezes, são espíritos com os quais nós já tivemos uma relação. E olha, eu penso que pela maneira como fez a pergunta, elas não estão se agradando dessa influência. Portanto, não é isso? Nunca é muito saudável, porque se fosse de bons espíritos, ela nem estaria reclamando. É claro. Então não quer que se afastem os bons espíritos, ela quer que se afastem os maus, aqueles que trazem o desconforto espiritual. Então, mudar de jeito de pensar, mudar da forma de vida, fazer as coisas mais acertadas, mais condizentes com esses princípios. Nós citamos aqui, o nosso programa sempre cita Jesus de Nazaré como a fonte dos conhecimentos espirituais. Realmente, nós não acreditamos de que os ensinamentos morais de Jesus possam ajudar as pessoas. Nós temos certeza absoluta disso. Certeza porque ele demonstrou, através do seu autoconhecimento, a melhor situação em que nós podemos nos envolver com os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. É um mestre por natureza, por excelência, só ensinou coisas boas, excelentes para dar motivação para a nossa vida. Aqueles que seguem as orientações boas de Jesus de Nazaré realmente atingem a plenitude de uma melhor qualidade de vida. Kardec, ele adotou a análise dos melhores ensinamentos de Jesus, escreveu uma obra que é uma obra que deverá servir para a humanidade como um roteiro de ética e de moral. O livro chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, o Evangelho por quê? São os ensinamentos de Jesus escritos pelos 4 evangelistas de acordo com esse conhecimento novo que o Espiritismo traz sobre ética, sobre moral. O Espiritismo não apresenta isso. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos sobre se os Espíritos influenciam as nossas vidas. E a resposta é que muito mais do que a gente imagina e muitas vezes são eles que nos dirigem, né? Então, se a gente começasse a refletir também sobre isso, Claro. Porque às vezes, se a gente, como você mencionou há pouco, se o meu pensamento é bom, eu vou atrair bons espíritos. Se eu for dirigido por bons espíritos, ótimo, né? Devo ter bons caminhos. Agora, quem de nós pode dizer que tem bons pensamentos todo dia, o dia inteiro? Que a manutenção do padrão é sempre boa. Realmente esse é o desafio. Eu proponho isso para ficarmos pensando. Seremos capazes de ter uma manutenção no padrão dos nossos pensamentos, sempre de boa qualidade? Olha, não estou falando de alta, hein? Boa qualidade. Se a resposta for sim, parabéns, porque nós Siga em frente, né? Estamos tendo uma boa manutenção de qualidade moral. Mas se não for, vamos parar, meditar, pensar, estudar, examinar a nossa vida, passá-la em revista, faz uma revisão, como diz
René Descartes, e a gente fazendo essa revisão pode verificar aonde estamos errando, falhando, nos desviando. E é isso que é nesse aspecto que o Centro Espírita procura auxiliar, né? Trazendo informações para que as pessoas reflitam sobre essas questões da vida. É a mesma coisa que nós tentamos fazer em nosso programa. Fazer com que as pessoas reflitam. Sobretudo, na leitura das obras de Allan Kardec, nós vamos ter subsídios excelentes para nos auxiliar neste objetivo, né, de mudança que nós todos, não existe quem esteja encarnado, pelo menos eu não conheço, se tiver é muito pouco. Ninguém que não precise mudar, né, Milton? Porque ninguém está aqui à toa, né? Não, esse planeta é um planeta ainda imperfeito, moral e intelectualmente, de espíritos que estão em processo de evolução. Disse bem você, e é assim que a gente tem que se posicionar. Lembrando que o nosso programa Esclarecimentos Oportunos, por exemplo, não solicita que a pessoa siga certos preceitos. Nós propomos uma reflexão profunda sobre isso e depois, então, vai adotar o que melhor lhe aprouver dentro das suas necessidades. Sabe, nós conversamos bastante, né, Milton? E com outras pessoas, claro, mas não existe, às vezes nós ficamos procurando soluções mágicas. E a mágica está em nós mudarmos, né? Pode ir em qualquer lugar, sabe? Pode ir na igreja evangélica, na católica, no centro espírita, de Umbanda. Se nós não mudarmos, não há quem faça as coisas melhorarem para nós. Isso mesmo. Sabe? Não existe milagre. Você falou no início dos pensamentos. Aquela referência de Kardec, diga o que pensas, que eu te direi com que espírito... Quais são as suas companhias invisíveis. Exatamente. Então é essa questão. Se nós não mudarmos os nossos pensamentos, ninguém vai conseguir fazer. Quem é que vai fazer esses espíritos se afastarem de nós se a gente não mudar? De vez em quando as pessoas pedem, seria possível vocês encaminharem para a minha casa bons fluidos? Podemos. A gente pede isso no centro e os espíritos podem até promover essa transferência à distância de fluidos. Mas devemos lembrar que esses bons fluidos vão chegar em casa e vão se fundir com os fluidos que são provenientes da qualidade dos nossos pensamentos. Se a pessoa pede bons fluidos é porque ela acha que os que estão ali não são bons. E como é que a gente pode responder sobre essa qualidade dos fluidos que estão reinando, digamos, na casa de uma pessoa? É que esses fluidos são alterados, modificados em termos de qualidade pelo pensamento próprio de cada pessoa que está ali, que forma o chamado fluido ambiente de uma casa. Então, seria melhor se a gente não pedisse bons fluidos. Seria bom que a gente mudasse a maneira de pensar e qualificasse para melhor os fluidos já reinantes ali em casa. É isso aí, Sr. Milton. Então, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a gentileza do encaminhamento da questão por quem se considerou necessitado desse tipo de trabalho e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós gostamos de lembrar sempre que esse programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas, Casa Espírita sediada aqui na cidade de São Paulo, e nossas palestras são realizadas às quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 19h30. E na sexta-feira, especialmente, nós transmitimos pelo site tvfraternidade.com.br as nossas palestras ao vivo pela internet. Então, se você quiser assistir às palestras que realizamos, é só entrar nesse site que eu disse, tvfraternidade.com.br, clicar lá na palestra da semana e você vai assistir em sua casa a palestra que está sendo realizada aqui em nossa casa.
A todos que nos assistem, esperamos que tenham gostado, né, das nossas reflexões aqui. Fica a sugestão de leitura dos livros de Kardec, sobretudo eu não me lembro exatamente do capítulo, mas no Livro dos Espíritos tem lá o capítulo que fala da influência dos espíritos em nossas vidas. Essa leitura é bastante importante para que a gente faça um estudo e reflexão sobre as mudanças que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade de vida. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.